Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Olá, eu sou a Ana Clotilde Correia. Comigo estão hoje a Sara Guerreiro Madeira e o Pedro Moraes Fonseca, da equipa de política da Lusa, para falarmos da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Ou seja, vamos conversar sobre o novo Parlamento saído das eleições de 18 de maio e do que tem feito até agora. Estamos quase na pausa para férias. Os trabalhos parlamentares seguem em comissão até ao final do mês. Os plenários terminaram com o debate do Estado da Nação. Candidato proposto José Pedro Correia de Aguiar Branco. Votos a favor 202. Votos brancos 25. Votos nulos 3. Foi assim com a eleição do Presidente da Assembleia da República que arrancou a legislatura. Neste caso, uma reeleição e desta vez à primeira. Na sua intervenção, após a proclamação dos resultados, Aguiar Branco falou perante um Parlamento distinto daquele a que já tinha presidido. Temos muitos deputados estreantes e um conjunto de geometrias variáveis e de novos temas que desafiam tudo o que julgávamos saber sobre o funcionamento das nossas instituições. Por causa disto e muito mais, temos pela frente uma legislatura exigente. Uma das legislaturas mais exigentes da nossa democracia. O Parlamento mais à direita de sempre na história da democracia portuguesa, com os partidos desse espectro político a conquistarem 160 dos 230 mandatos, é também o mais fragmentado, com um número recorde de forças políticas, 10, entre 7 grupos parlamentares e 3 deputados únicos, entre os quais o estreante Juntos pelo Povo. Neste Parlamento, o PS ocupa pela primeira vez o terceiro lugar em termos de representação, apesar de ter tido mais votos que o Chega, que ascendeu ao segundo lugar em número de deputados. Com o PSD e CDS-PP sem maioria absoluta, é nas negociações entre o PS e o Chega que se jogam a viabilização das medidas do governo e dos partidos que o apoiam. Sara, começamos se calhar por ti. Nos cerca de mês e meio que já leva esta legislatura, como é que estas negociações no palco parlamentar correram até agora? Eu acho que mais do que as negociações tem sido, de facto, esse tema, porque grande parte do debate político é com quem é que se faz o debate político, com quem é que a AD deve governar ou com quem é que a AD tem governado. Eu acho que esse debate tem servido, sobretudo, até à narrativa do governo, que tem reivindicado a centralidade da AD. E ao dizer que a AD está ao centro, tanto pode negociar à esquerda como à direita. E, pelo menos, o Primeiro-Ministro tem defendido que é isso que tem feito. Tem negociado com todos, embora, obviamente, o que temos visto até agora, os temas que têm estado em cima da mesa, as negociações têm sido, inegavelmente, mais com o Chega. Diria, talvez, uma exceção, que se calhar já não nos lembramos muito, mas a legislatura começou com o Primeiro-Ministro a travar uma pretensão da IEL e também do Chega, que era iniciar um processo de revisão constitucional. Nesse sentido, nesse campo, eventualmente foi a única vez que foi ao encontro das pretensões do PS. Mas isso servia também os propósitos da AD, que não quer, obviamente, começar uma legislatura a discutir um tema que é a Constituição. Como diria Montenegro, está muito longe dos problemas dos portugueses, não é? Pronto. De resto, o Primeiro-Ministro, é verdade, tudo se passa no Parlamento, temos visto essas negociações quase a olho nu. Muitas vezes vemos o Hugo Soares a conversar com André Ventura ao telefone, mas também já passaram por São Bento, não é? Neste primeiro mês, o Primeiro-Ministro chamou os líderes do PS e do Chega uma vez para discutir a Cimeira da NATO e outra vez André Ventura pediu para ir a São Bento falar sobre IRS e imigração, dessa vez sem fotografia, sem direito a fotografia, e nestes casos a imagem também quer dizer alguma coisa. Agora, é sobretudo essa questão da negociação e do não é não que tem dividido o que é que significa este não é não do PSD ao Chega. E há entendimentos diferentes, não é? Como sabemos, para o Governo defende que o não é não se mantém, porque tem a ver apenas com acordos permanentes parlamentares que não existem. Todos os outros partidos da oposição entendem que o não é não caiu, uma vez que se tem negociado sobretudo com o Chega. E, portanto, acho que assim vamos estar nos próximos meses e, sobretudo, beneficiando, penso eu, esta discussão, quando não se faz o verdadeiro debate político, e o debate está na forma como se faz o debate,
beneficiará a narrativa do governo, na minha opinião. Como é que tens visto, Pedro, esta questão do parceiro privilegiado do governo para a negociação? O discurso do governo e do PSD é que está ao centro entre o PS e o Chega, como disse a Sara. O que se tem passado é, do ponto de vista da estratégia política, e aquilo que se tem passado na prática é diferente, porque parece haver uma ideia central que é fazer uma demarcação dos 8 anos de governos liderados pelo PS. Nesse sentido, foi também muito relevante aquilo que se passou com a própria redução do IRS, em que o Chega tinha uma proposta para um maior desagravamento do segundo até ao 5º escalão, e que essa reivindicação do Chega passou a estar incluída já no Orçamento de Estado para 2026, é uma promessa. Portanto, mesmo nessa área, o Chega conseguiu aqui um ponto. Depois, ontem, houve outra medida que é completamente contrária ao PS, que é a descida do IRC, que também é compatível com o programa do Chega na parte da fiscalidade. Onde é mais relevante é na questão da imigração. Isto é uma história já um pouco mais longa do que aquela que muitas vezes se pensa, porque o último congresso do PSD já foi marcado, de certa forma, por discursos de militantes de base, sobretudo da área metropolitana de Lisboa, a pedir à direção do partido para fazer alguma coisa em relação à imigração e as dificuldades que o PSD tinha de se colocar no primeiro plano político em concelhos como Sintra, Odivelas e Loures. Foram sobretudo esses militantes que naquela noite do sábado, do segundo dia de congresso, que foram que falaram mais vezes sobre esse tema. Na campanha eleitoral, nesse mesmo congresso, a medida mais aplaudida pelo atual primeiro-ministro e presidente do PSD foi a revisão do currículo da disciplina de cidadania. Durante a campanha eleitoral, grande parte dos discursos, o primeiro-ministro e presidente do PSD era sobretudo aplaudido quando dizia que nem mais um ilegal em Portugal, quem está ilegal tem de sair. Do ponto de vista eleitoral, houve sempre uma preocupação dos estudos de opinião que iam chegando à AD a revelarem que o Chega estava forte e que não, mesmo com este tipo de discurso não se conseguia fazer baixar o Chega como não se conseguiu. E apesar de o resultado das eleições ter reforçado a maioria AD, o resultado mais relevante das eleições foi mesmo a subida do Chega. Estamos agora num momento em que há 3 propostas de lei em cima da mesa, uma delas já promulgada pelo Presidente da República, que tem a ver com a unidade de estrangeiros e fronteiras da PSP, que passou mais pacificamente do que no ano anterior, mas 2 que vão ser complicadas, não complicadas para o Chega, mas talvez complicadas para o Governo. Vamos ver o que é que vai fazer o Presidente da República, se admite-se que possa vetar politicamente ou que envie para o Tribunal Constitucional. Do plano da constitucionalidade, há dúvidas fortes em relação à lei da nacionalidade, à proposta de revisão da lei da nacionalidade, e há algumas dúvidas na lei de estrangeiros também, do ponto de vista da proporcionalidade da lei. Pode haver também aqui um problema a nível de política externa para Portugal, sobretudo no âmbito da comunidade de países de língua portuguesa, que muitas das comunidades imigrantes têm manifestado preocupação com aquilo que se está a preparar. Não têm, muitas vezes aquilo que chega a muitos dos imigrantes é que poderão estar de saída de Portugal, mesmo aqueles que estão legais. Portanto, há aqui alguma desinformação pelo meio e, ainda para mais, o processo político foi muito apressado, com a recusa de audições, mesmo algumas que eram de caráter obrigatório. Agora, neste plano de imigração, o Governo
quer mesmo fazer as coisas com o Chega para dizer que é diferente da política que foi seguida desde 2015 até 2024, que era com o regime de manifestação de interesse, a possibilidade de procura de visto de trabalho, de concessão de visto para procura de trabalho em Portugal, e isso tem, de alguma forma, aproximado no Parlamento mais o PSD e o CDS do Chega do que em relação ao PS. Ainda por cima é esse o tema central, que neste momento um dos temas centrais que discute no Parlamento, que é um dos temas centrais, toda a gente sabe, do Chega. Sara, mesmo esta questão da imigração tem marcado de tal maneira os debates parlamentares que às vezes até debates que não têm esse tema acabam por redundar nesse tema da imigração. Tem sido, de facto, a coisa politicamente aquilo que mais marcou esta sessão legislativa, sem dúvida nenhuma. É inegável que marcou este início, apesar do Governo nos últimos dias, e o Primeiro-Ministro tem feito um esforço para dizer que este não é o que o Governo não é monotemático, e tem procurado dar exemplos de outras matérias em que o Governo tem legislado, mas que são mais ou menos óbvias para todos, como o IRS ou a TAP, das outras que se calhar nós nem nos lembramos e nem damos tanto por ela, como alterações na distribuição dos processos judiciais, o Estatuto da Pessoa Idosa, uma nova lei da cibersegurança. Mas, inegavelmente, o primeiro Conselho de Ministros foi sobre imigração. Isso é uma escolha, tal como o primeiro Conselho de Ministros do primeiro Governo de Montenegro alterou o logotipo da República, ou seja, os símbolos são importantes, e escolher que o primeiro Conselho de Ministros é sobre imigração e não sobre IRS mostra a prioridade do Governo. E como disse o Pedro, é uma escolha deliberada e consciente, terá dois objetivos, um de evitar que esse tema seja apenas do Chega e de uma forma tratada eventualmente mais radical, e porque sabe que esse é um tema que agrada aos seus eleitores, como o Pedro disse, na campanha era inegável, que era sempre a passagem mais aplaudida, e achará que agrada, o Governo está sempre a dizer que este é um tema que está no centro das preocupações dos portugueses. Agora, é verdade que parece que passámos este mês a falar de imigração. Ora, no Conselho de Ministros, depois foi o Chega que o primeiro debate pós-programa do Governo marcou um debate de urgência sobre uma atribuição de nacionalidade, admitiu e disse que iria entregar uma proposta de comissão de inquérito parlamentar sobre o tema, até putestativa, mas que, salvo erro até ontem, não tinha dado entrada, não sabemos se irá ou não avançar. E, portanto, o Governo pode dizer que não é monotemático, mas, de facto, temos todos a sensação e que, de facto, noutros debates que nem têm a ver, de repente, há uma boca de um lado, uma boca do outro, e o tema vai, inevitavelmente, parar à imigração. Ainda ontem, no debate do Estado da Nação, o Primeiro-Ministro, ao dizer que não era o foco unidirecional, gastou mais tempo a falar de imigração do que, por exemplo, de saúde, no debate. E mesmo a fechar o debate, o Ministro dos Assuntos Parlamentares voltou ao tema da imigração e a explicar porque é que era impossível, nesse tema, o Governo entender-se com o PS. Entendeu-se, ao dizer que ele se teria auto-excluído desse entendimento, por não reconhecer o problema, não reconhecer os erros que cometeu. Portanto, inevitavelmente, podemos dizer podem dizer o que quiserem, mas, na prática, passámos este mês todo a falar de imigração. Acho que é inegável. Uma coisa que também tem marcado um bocadinho os debates parlamentares e marcou também ontem o Estado da Nação é a forma como a mesa da Assembleia, o seu Presidente, mas todos os outros membros que às vezes também dirigem os trabalhos, o fazem. Ontem houve um incidente sobre isso. O Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, logo no discurso após a sua eleição, falou de uma equidistância, tem reiterado aquilo que já tinha sido o seu entendimento na legislatura anterior, que ele considera que deve haver uma liberdade de expressão. Achas que há uma total continuidade, Pedro, entre a forma como o Presidente da Assembleia da República e a mesa em geral têm feito a gestão dos trabalhos parlamentares e a legislatura anterior? Há continuidade na atuação do Presidente da Assembleia da República em relação com o seu conceito de liberdade de expressão e de haver uma maior tolerância no tipo de intervenções políticas que se fazem em plenário.
Este Presidente da Assembleia da República foi reeleito com o segundo maior resultado de sempre. Teve 202 votos favoráveis em 230. Quer dizer, foi eleito por muitos deputados de esquerda. Do ponto de vista da organização dos trabalhos na Assembleia da República, a preocupação do Presidente da Assembleia da República tem sido desde que foi eleito, desde o ano passado, que é tentar enquadrar o Chega no respeito pelas regras da urbanidade e do debate no Parlamento e não deixar passar o Chega para o outro lado e fazer um papel, por exemplo, de vitimização, de perseguição política deste regime de 50 anos, como diz muitas vezes André Ventura. O que é que isso tem outro? À medida que, segundo o PS, à medida que se aumenta o grau de tolerância em relação a determinados tipos de discursos, mais, segundo o PS, mais o Chega avança e mais o Chega passa esse limite. Ontem, aquilo que se passou foi que o PS queixou foi de desigualdade de critério, porque o presidente do Chega tinha falado em liderança frouxa de José Luís Carneiro em comparação com Pedro Nuno Santos, e ficou muito a palavra frouxo sobressaiu essa palavra. Respondeu José Luís Carneiro com uma palavra normal, que é fanfarrão, e aí foi advertido pelo Presidente da Assembleia da República. Há quem diga que isto é a mesma situação que um pai que tem 3 filhos e que o mais novo é o mais rebelde e é mais tolerado do que os outros 2 mais velhos. E que muitas vezes o mais velho, quando tem a mesma atitude que o mais novo, o pai repreende e pede-lhe maior responsabilidade, sobretudo por ser mais velho. Em relação a outros debates de menor importância, já ouvi e vi o Presidente da Assembleia da República advertir até deputados do PSD pela forma como se dirigem a outros deputados por situações também menores do que aquela que aconteceu ontem, que parece a muita gente que o Presidente do Chega passou o limite na forma como se dirigiu ao Secretário-Geral do PS e não foi repreendido, e foi depois repreendido o Secretário-Geral do PS. Sara, achas que tem havido mais incidentes parlamentares ou regimentais, digamos assim, a envolver a necessidade de mediação da mesa? Como é que tens acompanhado também a forma como os deputados se dirigem uns aos outros? Tivemos o incidente da leitura dos nomes das crianças por parte do Presidente do Chega. Acho que, de facto, ainda não há uma grande diferença entre esta legislatura e a anterior. No início, talvez até me parecesse que estava tudo um bocadinho mais calmo, mas é só começar um debate mais sobre imigração, nomeadamente, e começam logo a vir ao de cima mais picardias. Como o Pedro estava a dizer, eu acho que há 2 critérios que a Guerra Branco tem usado. Um é a latitude na liberdade de expressão, que ele deixa aos deputados dizer bastante mais coisas do que eventualmente os anteriores presidentes. Já foi permitido dizer que, por exemplo, o povo turco era conhecido por ser preguiçoso, e a Guerra Branco entendeu que isso cabia na latitude da liberdade de expressão, mas é muito mais sensível quando se trata ao tratamento entre deputados. De recordar, na anterior legislatura, até fez um apelo na Conferência de Líderes para que se evitassem tratamentos mais informais, por tu, por você, e que todos estariam de tratar por senhor deputado. E, portanto, ontem a questão, na perspectiva do Presidente, foi essa. Uma coisa era qualificar uma oposição como frouxa, outra coisa era qualificar um deputado como fanfarrão. Será o entendimento do Presidente, não é claramente o entendimento do PS. Aliás, ontem uma deputada, que é conhecida até por valorizar muito a língua portuguesa, a Edith Estrela perguntou ao Presidente qual era o problema, se fanfarrão era um insulto, e a Guerra Branco já não lhe respondeu. Pronto, o que também não foi muito bem visto. Acho que será matéria para reflexão nas férias, porque, de facto, se continuamos a dar tanta latitude, esta diferença entre a liberdade de expressão e depois o tratamento mais apertado entre os deputados vai criar inevitavelmente mais problemas e, de facto, o Presidente foi eleito com uma maioria muitíssimo ampla, mas depois do que se passou ontem, um deputado que não é um deputado qualquer, não é? Pedro Delgado Alves foi líder parlamentar do PS até há umas semanas, interino,
lhe ter dito que tinha vergonha da sua intervenção, creio que neste momento, se fosse a votos, a Guiar Branco já arriscaria a não ter a mesma maioria. O Parlamento é um lugar onde acontecem coisas inesperadas, com negociações de bastidores, nos corredores, e há alguma emoção às vezes. Apesar desta sessão legislativa ser curta, começou a 3 de junho, já houve um desses momentos. Pedro, tu acompanhaste um bocadinho isso, que foi a questão da violação enquanto crime público, que passou na generalidade, está agora na especialidade. Podes partilhar um bocadinho como é que isso, o que é que aconteceu? Isso foi uma surpresa porque a posição tradicional do PSD e do PS era de não dar esse passo, porque por problemas de harmonia jurídica e também por respeito da liberdade individual, porque muitas vezes a vítima não queria avançar com a queixa e sendo crime público isso não é possível. O PSD aceitou essa evolução. É um assunto que une, por diferentes motivos, o Bloco de Esquerda e o Chega. O Chega tem aqui, neste ponto, uma mensagem que o PS considera perigosa, porque porque há uma sugestão de associação do crime a determinados setores sociais e também da parte do PS há também uma preocupação de harmonização jurídica e de respeito pela liberdade individual de quem pode. Agora, a ideia do PSD nesta situação partiu mais da JST, dos jovens deputados, e das jovens deputadas neste caso. A deputada Eva Brás Pinho, que conseguiu convencer o PSD a avançar nesse sentido, mas com algumas reservas para o trabalho na especialidade, para não se criar aqui na futura lei uma distorção que pode ser perigosa. Sara, tu acompanhas o PSD e o Governo, naturalmente. Isto não é consensual no seio do PSD, esta questão? No grupo parlamentar, aparentemente foi, como tudo é, aparentemente agora no grupo parlamentar do PSD. Aliás, na votação foi o PS que a posição oficial foi a abstenção, mas vários deputados, incluindo Pedro Nuno Santos, votaram a favor. No PSD houve unidade na bancada, mas não é uma questão consensual. Por exemplo, no ex-vice-presidente Rui Rio, André Coelho Lima, que tinha conduzido também um processo semelhante em anteriores legislaturas, quando o PSD votava contra, veio logo insurgir-se, precisamente com o argumento tradicional do PSD, de que não se pode obrigar as vítimas a uma segunda violência, que seria uma queixa quando estas não o desejassem, não é? Tornar um crime público. E, portanto, vamos ver se na especialidade se o processo seguirá assim ou se haverá algum recuo da parte da direção. Pedro, o que é que esperamos para setembro, para a rentrée do Parlamento? A rentrée do Parlamento vai ser marcada pelo ambiente de eleições autárquicas, medidas que estão agora a ser aprovadas em Conselho de Ministros vão ter um impacto grande antes mesmo das eleições autárquicas, por exemplo, desde do suplemento extraordinário para os pensionistas e da descida do IRS com efeitos a partir de agosto. E vai acontecer que a entrega do orçamento do Estado será 2 dias antes das eleições autárquicas. Aqui é uma aposta do PSD em tornar-se o maior partido autárquico, recuperar a presidência da Associação Nacional de Municípios e
E a rentrée dos trabalhos parlamentares vai ser muito marcada também pela questão orçamental e das eleições autárquicas. Sara. Sem repetir o que o Pedro disse, que obviamente irá marcar, teremos também surpresa novamente a imigração, uma vez que a lei da nacionalidade será discutida na especialidade. Os partidos, o PSD e o Chega, querem que seja discutida ainda antes de entrarmos no processo orçamental. Vamos ver se será ou não possível. Também terá que passar pelo Parlamento uma nova redução do IRC, mais um tema que terá de ser aprovado à direita, não é? O PS já disse, ouvi o secretário-geral do PS dizer que aposta apenas na redução seletiva do IRC, apenas para as empresas que gerem emprego. Teremos também uma CPI ao INEM, não sei se antes, que envolverá tanto governos PSD como governos PS, uma vez que queremos ir a IEL quer ir até 2019. E outra coisa que eu acho que vai ser importante para perceber a tal geometria variável que se desenha no Parlamento será a eleição dos órgãos externos, que não foi possível fazer nesta legislatura, só foi possível fazer ontem a eleição da CNEC, que é uma coisa simples, porque cada partido indica um membro, falta o Provedor de Justiça, faltam juízes do Tribunal Constitucional, faltam os membros para o Conselho de Estado, e aí iremos perceber melhor se o Governo, o PSD no caso, o PSD terá que se entender para fazer os 2/3 ou com o Chega e com a IEL, ou com o PS e com o LIVRE, por exemplo, ou então com o PS e com o Chega, numa geometria mais instável, mas será um momento importante, será uma espécie de teste do algodão para vermos de facto como é que vai funcionar este equilíbrio no futuro. Cá estaremos. Obrigada a ambos. Se calhar é um tema para um próximo podcast. Hoje ficamos por aqui. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Com isto terminam os trabalhos. A próxima sessão será em setembro. Boas férias para todos os senhores e senhores deputados. Uma produção da agência Lusa disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.